Olá, o programa Oportunidades está começando e hoje nós vamos falar sobre oportunidades de vida. Isso mesmo, o nosso assunto hoje é sobre transplantes e doação de órgãos. O Brasil possui o maior programa público de transplantes do mundo e o Espírito Santo está junto, ajudando a construir essa história. Só para se ter uma ideia, a fila para transplantes de córneas aqui no estado não existe mais, acabou em 2011. E esta situação de transplantes de córneas e de órgãos em geral poderia melhorar ainda mais se houvesse mais doadores. As famílias precisam conversar mais sobre doação de órgãos. E você, já pensou em ser um doador de vida? Pense nisso. O programa Oportunidades já está no ar. Muito bem, como eu já disse, o programa hoje é sobre transplantes e doação de órgãos. Eu estou aqui neste primeiro bloco com Adalto Vieira, ele que faz parte da Associação Providas Transplantes, uma associação que foi criada em 2007, né, Adalto? E o Adalto tem muita história para contar, uma história pessoal. Ele é um transplantado, eu gostaria até de que ele pudesse explicar melhor essa situação que ele viveu há um tempo atrás aí. Você fez o transplante de fígado, Adalto, né? Sem dúvida. Boa noite, Guilherme. Boa noite aos seus telespectadores. Realmente, no ano de 2007, no dia 25 de dezembro, eu recebi esse presente maravilhoso que é ter um órgão doado por alguém para que a gente possa continuar a ter uma segunda chance de uma segunda vida. E como é que foi? Assim, você estava... Eu conheço o Adalto, ele estava praticamente em estado terminal, é isso mesmo, Adalto? Isso. Na verdade, na época em que aconteceu a minha cirurgia, o chefe da equipe, o Dr. Gustavo Peixoto, chamou a minha esposa e disse: olha, Flávia, nós temos uma chance, o Adalto está numa situação difícil, mas nós teríamos que fazer essa cirurgia entre hoje e amanhã. E aí nós ainda não tínhamos até aquele momento um doador. Mas quando foi tipo 8 horas da noite, apareceu um doador na véspera de Natal e no dia seguinte eu acabei transplantando e, para minha felicidade e felicidade da minha família, o doador era compatível e eu estou aqui hoje graças a essa ação que uma mãe e uma família teve com a minha vida. Olha só como é que é importante a questão da doação de órgãos e de tecidos, porque essa história aí é uma história apenas, entre várias outras do Brasil afora, do mundo todo, né? Não só aqui no Brasil. E foi nessa época que o Adalto resolveu criar a Associação Providas, né? E que tem ajudado não só as famílias de pessoas que estão na fila, mas famílias também de quem ajudou a doar órgãos, né? E também ajudar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo mudou no que diz respeito a transplantes e a doação de órgãos através também do trabalho de vocês, né? O que mudou? Que na abertura do programa, Adalto, eu disse que a gente tinha aqui, o Brasil tem um programa público, né, um dos maiores programas públicos do mundo, e o Espírito Santo vinha ajudando, subindo. De que forma isso mudou? Bom, na verdade o que acontece é assim, nosso programa de transplantes é realmente hoje considerado um programa modelo. Por quê? Porque nós temos uma fila nacional, temos uma fila estadual, elas são acopladas. Então, quando há um doador e um possível receptor, é feito essa checagem para ver onde é que está a pessoa que necessita daquele órgão naquele momento. Porque hoje o critério para transplante, ele é um critério por gravidade. Então, o que aconteceu no Espírito Santo nos últimos anos? Nós, desde 2007, quando começamos a trabalhar, a fazer funcionar essa associação, que é uma associação de pacientes que está na fila e pacientes transplantados, nós começamos a nos aproximar das equipes médicas, do poder público e principalmente da população espírito-santense, levando as nossas necessidades, esclarecendo o que é doação, o que é transplante de órgão. Por quê? Principalmente porque nós encontrávamos naquele momento um certo abatimento nas pessoas que estavam na fila e uma dificuldade de passar essa informação para a população, que tinha até então aqueles mitos sobre a questão do contrabando de órgãos, da retirada ilegal, enfim.
que são apenas mitos, eu repito, né? Então nós levamos essas informações, começamos a conscientizar a população e isso vem ajudando com certeza com as parcerias que eu já disse, do poder público, das equipes que transplantam, que é muito importante, você ter os hospitais credenciados e capacitados, hospitais de alta complexidade, que é o caso do Espírito Santo hoje. Hoje são quantos hospitais, quantas unidades de saúde trabalham com transplante aqui no estado? Hoje, no transplante hepático, nós temos o Hospital Meridional em Cariacica e temos o Vitória Parte, que é aqui em Serra. Para os outros órgãos, nós temos mais de 6 hospitais fazendo rim, fazendo córneas. Nós já temos o banco de olhos da UCAM, né, do Hospital das Clínicas. O evangélico também tem? E agora o evangélico, que foi inaugurado em 2011, que foi o motivo pelo qual nós conseguimos aqui no estado zerar a fila de córnea. O que era feito onde antes? Bom, é bem interessante isso, porque no ano de 2010 nós recebíamos um e-mail, que muita gente deve ter recebido, dizendo que o Banco de Olhos de Sorocaba, que zerou a fila de transplantes do estado de São Paulo, estava jogando córneas fora. Foi aí que eu e a doutora Flávia Marini Paro fomos a Sorocaba conhecer esse trabalho, passamos o dia todo lá com a diretoria do BOS, que nos recebeu muitíssimo bem, conhecemos o programa deles e viemos de lá com uma possível parceria, que poderíamos fazer o pré e o pós-transplante aqui e que eles poderiam fazer o transplante lá, porque eles tinham ociosidade de pacientes para transplantar. Muito bem, voltando dessa viagem, nós conversamos aqui com a Secretaria Estadual da Saúde e na época o Anselmo Tosi era o secretário e ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos acelerar a inauguração do evangélico e vamos fazer o trabalho aqui. Caso isso realmente demore, a gente recorre a essa alternativa, mas não foi necessário, porque a agilidade do governo foi tanta que a parceria com o evangélico foi rápida, o evangélico entrou em operação e menos de um ano já zerou a fila de córnea. Agora tem uma situação que o brasileiro viveu um tempo atrás na Carteira Nacional de Habilitação, que a gente tinha que informar lá se era doador de órgãos ou não. Aquilo ajudou ou atrapalhou de alguma forma? Bom, na verdade, aquilo era uma tentativa realmente de ajudar, mas acabou atrapalhando um pouco. Por quê? Era comum as pessoas estarem com os amigos e as pessoas viam a carteira por algum motivo, viam e diziam, poxa, você é doador de órgãos, você toma cuidado, se você for internado por qualquer uma coisa, vão querer arrancar seus órgãos. Isso realmente era prejudicial e foi feita uma campanha sobre isso junto ao Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde achou por bem, então, eliminar essa condição. A única condição possível para que uma pessoa possa doar os seus órgãos é ela conversar com a família em vida, manifestar esse desejo de vir a ser um doador no momento da sua morte. Então, veja, o que acontece é que, na verdade, a morte, ela está gradativamente deixando de ser um tabu. Hoje se conversa mais abertamente na família sobre essa situação. E o que acontece? A gente tem até agora trabalhado muito o conceito do seguinte, o que você vai fazer com seus órgãos após a sua morte? Praticamente, as pessoas não têm uma definição. As pessoas apenas querem um corpo para velar, em perfeitas condições, que é o caso, porque a lei federal exige que se cumpra isso, e elas não são apegadas mais a essa situação. Então, hoje nós estamos conseguindo transformar as famílias em doadores. Deixa eu repetir para o telespectador essa pergunta que você fez aí. É uma pergunta que parece que vocês estão lançando no site de vocês. Isso. Eu vou fazer essa pergunta novamente. O que você vai fazer com seus órgãos depois da sua morte? Jogar fora? Ou vai doar para alguém? Ou vai gerar mais vidas? Exatamente. Por exemplo, a pessoa tem que saber que os órgãos dela, depois de algumas horas, e é tranquilo isso, não vão servir para mais nada. Então, ou ela vai ser enterrada com a pessoa ou vai ser cremada. Ao passo que a pessoa tem, a família tem a oportunidade de estar ofertando esses órgãos para que se salve até 8 vidas, porque são 2 córneas, 2 rins, coração, fígado, pâncreas, pulmão. Então, veja bem, e sem
ter o prejuízo da pessoa e ser entregue à família numa situação que se pareça com uma pessoa que cedeu os órgãos. Nada disso. A pessoa é entregue para a família em perfeitas condições para que seja velada normalmente. E essa questão depois da morte é importante dizer que quem decide se vai ou não doar os órgãos é a família, né? Porque o morto ele não tem como mais, né? E ele em vida, se ele declarar em algum documento que ele quer ser doador e a família negar, não vou doar, prevalece o desejo da família? Olha, a coisa é tão séria e o telespectador precisa prestar muita atenção nisso pelo seguinte, veja bem, digamos que numa família uma família se reúna na hora da morte encefálica da pessoa no hospital e nós tenhamos lá os 2 avós, os 2 pais, tenhamos lá filhos e a cônjuge ou cônjuge. Se no momento da reunião, onde vai ser decidido ou não a doação, um desses parentes negar, não é feita a doação de órgãos, não é concretizada a doação. Prevalece essa opinião. Prevalece a opinião da família em conjunto. Por isso que é importante conversar então com a família para mostrar que eu quero ou não quero ser doador. Exatamente. Adalto, por enquanto obrigado, você vai continuar com a gente, no último bloco você vai voltar aqui, a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco a gente vai conversar com uma mãe que teve um filho que morreu num acidente e ela resolveu, ela e a família decidiram doar os órgãos desse filho. E a gente vai conversar também com um médico, ele é um médico que faz parte da equipe de transplantes do Hospital Meridional lá em Cariacica. Daqui a pouco a gente volta, até já.